Oi, pessoal, boa noite. Oi, João, tudo bem? Oi, Didi, tudo bom? Ô, Marcos, tudo bem? Oi, pessoal. Muito obrigada por vocês terem vindo. Esperar aqui o... Oi, pessoal, boa noite. Uma noite de muita chuva. Nossa Senhora. Não apareceu o convite, João? Oi, Tânia. Tudo bem, minha linda? Como não choveu, Marcos? Sério? Nossa, aqui caiu uma pé d'água. Inclusive, uma árvore caiu a 3 metros do meu carro, perto da estação, lá na rua Santa Cruz. Pelo amor de Deus. João, aguardando. Hoje caiu um pé d'água. Pelo menos, né, perto da estação Santa Cruz, caiu um pé d'água. Inclusive, não tinha nem luz lá. Tive que me deslocar, porque senão não tinha condições de fazer a live hoje. Estamos no aguardo do João. E aí, Tânia, como é que tá as coisas por aí? Como é que tá na Chapada? Você tá na Chapada? Coisa, um lugar super... Tenho até dó de você, amiga. Olá, João, onde você está? Estava aqui comigo até agora. Ah, região metropolitana de Cotia, não falta luz. Hoje tá bom então aí, hein? Oi, João. Estamos Tá vendo as difícil aqui pernas da sua todinha. cadeira. Tá Estamos sério vendo os aqui. seus pés. Tava no computador e não tava vendo solicitação Oi? e aí eu tinha que ir pro celular. Não tem problema. Mas eu não consigo te enxergar, só consigo enxergar. Ah, agora sim. Caramba, pegando no celular aqui, tá meio estranho, mas vamos lá. Não deu pelo computador? Pelo computador não tá vendo convite para mim, Eita, mas vamos corta lá. unha, amigo. Ai, Marcos, você também não presta. Deixa eu ver. Daí, todo mundo tá enxergando bem, a imagem tá boa. É do João tá um pouquinho estranha, mas tudo A bem. imagem tá ruim? Assim, agora tá boa. Agora não tá boa. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá Ó, o bom. Sérgio. Oi, Sérgio. Sérgio, boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Que legal que todos estão aqui. E aí? Deixa eu ver. Tá, agora. É, acho que tá. Dá pro gasto. Bom, bom, vamos lá que nós temos bastante coisa para conversar. É um tema bem extremamente amplo, né?
Então, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live, né, do EUSA do Instituto Tangram. Para quem não conhece, o Instituto Tangram é uma empresa de consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Ele tem um foco principal, principalmente no desenvolvimento de competências das lideranças e das suas equipes, né, para desenvolvimento para alta performance. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Watanabe, sou consultora de desenvolvimento organizacional, coach, mentora com foco em carreira e liderança. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido discutido, posso dizer que há um certo tempo, alguns séculos, né? Alguns séculos por várias civilizações, por várias culturas. Nós estamos falando de civilizações cristãs, estamos falando dos hindus, dos islâmicos, cada um com a sua forma de ver esse assunto, e que neste momento de pandemia não poderia ser muito diferente, né? Que nós vamos falar sobre a fé, que é algo extremamente polêmico, principalmente em função do que veio a origem dessa palavra fé. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, independente de religião, hoje a fé para nós, aqui, né, nessa situação onde nós estamos, ele tem um significado muito forte, que é o significado de esperança, né, aquela coisa que a gente fala na luz no final do túnel. Então, e para conversar sobre esse assunto, não poderia ser diferente, um grande amigo, extremamente conhecedor do assunto. Nós convidamos aqui o João Lago, que ele é CEO da Sinai Consultoria. Ele é consultor de desenvolvimento humano. Ele tem formação em pedagogia empresarial, em educação corporativa. Ele é pesquisador há muito pouco tempo, há somente 25 anos, sobre espiritismo kardecista e 10 anos sobre protestantismo. Nossa, até difícil de falar isso, protestantismo. João, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, super bem-vindo na nossa live. Nossa, ficamos super contentes por isso. Muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz pelo convite, inclusive, né? Tratar de um assunto tão relevante e um assunto tão gostoso, né? É tão gostoso tratar desse assunto, porque mesmo sendo uma questão polêmica, é uma questão necessária para todos, de alguma forma, né? Então, é muito gratificante. Deixa eu dar um oi aqui para a Tânia Costa. Claro! Saudade de falar com ela. Michele França. Os que eu não conheço, muito prazer. E vamos então. A Tânia tá num lugar super chato, na Chapada, gente. Nossa, eu fico muito penalizada. Tô sem o seu áudio. Oi? Tô sem Tá seu ouvindo? áudio, Cláudia. Tá ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sem o seu Estão me áudio. ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só me dá um sinal. Agora voltou para mim aqui. No Tá. celular não fica muito bem, eu acho, o negócio aqui. Tudo bem, a gente vai tocando. Faz parte, são ossos do ofício, né? Essas coisas Ao do vivo é virtual. complicado, né? Gente, depois que várias celebridades têm problema com isso, eu simplesmente relaxo, porque eu Quem não fico me somos nós, importando né? muito com isso, não. Se lá no Vale do Silício tem esses problemas, imagina aqui nós, depois de Pois uma é. tempestade como essa, nós não vamos ter nenhum problema. Mas tudo bem. Mas para a gente iniciar a nossa conversa, na verdade, eu queria falar até sobre uma questão que nós havíamos até conversado um tempo atrás, que nós falamos sobre a questão da saúde, né? Por que isso? Porque quando nós falamos de saúde mental, de saúde física e de saúde social. Né? Quando nós falamos, principalmente quando se trata do conceito de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas diante de todo esse cenário que nós estamos passando hoje em dia, existe mais uma saúde que eu acho que é absolutamente primordial, até em função da necessidade de nós nos agarrarmos em alguma coisa que nos dê uma certa esperança, que é a nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional está muito abalada. E eu entendo que um dos pontos cruciais que tem ajudado as pessoas a ter um mínimo de paz, vamos dizer assim, é você ter a fé.
E acho que isso tem ajudado bastante. As pessoas têm, aliás, é um tema muito falado, né? Vamos ter fé que tudo vai dar certo. Eu boto fé que tudo vai dar, realmente vai, as coisas vão ser melhores. Enfim, tem umas que são pessoas que têm fé mesmo, que nós acreditamos que são pessoas extremamente fervorosas na fé. Tem outras que não têm fé alguma porque não acreditam. E outras que de uma certa forma não tinham, mas até por uma forma de ter um pouquinho de esperança acaba tendo, acaba se dobrando e fala assim, não, eu acho que eu tenho um pouquinho, até porque a gente precisa ter para poder tocar a vida um pouco, né? Então, com essa introdução, eu gostaria que você explicasse para a gente, afinal, o que é a fé? Nossa, que pergunta, hein, abrangente para a gente começar. Olha, dar uma definição para a fé é um desafio gigantesco, né? Mesmo porque a fé ela é encarada de diversas formas, por diversas situações, e dentro e fora de religiões, dentro e fora da espiritualidade, né? Então, eu poderia dar uma definição daquilo que eu acredito e daquilo que eu tenho pesquisado, né? Eu poderia tomar, por exemplo, parafrasear alguns filósofos, alguns cientistas importantes que nós tivemos aí nesse decorrer de milênios, nem de séculos, né? Mas nos últimos séculos, principalmente, a gente poderia começar falando por Hipólito Denizar Rivail, né? Vulgarmente chamado de Allan Kardec. Se vocês ouvirem um cachorro latindo, é o meu cachorrinho aqui, tá? Não estranha, não. Sem problema. E esse senhor, né, que era um pedagogo, um cientista super respeitado na época, século XVIII, ele disse que a verdadeira fé é aquela que encara a verdade face a face em todas as épocas da humanidade. Então, ele racionaliza a fé através de pesquisas, onde ele diz que o sobrenatural só é sobrenatural até que a ciência desvende esta parte e ela passa a ser natural e se incorporando na ciência conhecida, né? Então, ele traz uma racionalidade muito grande, que é interessante, inclusive, em relação a isso. Por outro lado, nós temos no outro extremo o Paulo de Tarso, né? Um dos famosíssimos filósofos cristãos, discípulos contemporâneos de Jesus, né? E ele diz, né, em 2 Coríntios 2, versículo 14, ele diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Então ele leva por uma questão mais mística a questão da fé. Entendi. E você só vai conseguir discernir a fé verdadeira através de um Deus, de um Criador, um Pai, né, que ele tinha ali na figura de Jesus naquela época. Se você for seguir essa mesma situação para um ateu, por exemplo, vamos pegar um famosíssimo que é Friedrich Nietzsche, ele tem algumas definições, eu escrevi até aqui, porque tem 3 definições pequenas e importantes aqui. Aí eu acho é um negócio mais diferente, né? Ele diz que ter fé é dançar na beira do abismo. Ou ainda, a fé é ignorar tudo aquilo que é verdade. E ainda que a fé não move montanhas. Então, quando eu pedi para definir fé, é complicado porque você vai depender daquilo que é uma coisa muito pessoal, né? É um negócio muito pessoal para você ter uma definição. Tá. Mas a fé, ela é só religiosa? Ou qualquer pessoa pode ter fé? Ou pelo menos o que na semântica, né, vamos dizer, no significado da palavra fé. A fé ela virou até um processo motivacional, né, nos últimos anos. Né? Vamos lá, tem fé, né, aquele negócio. Organizou um pouco a fé e assim, é difícil você colocar fé sem religião, mas ela não está incorporada na religião, nem na espiritualidade. Hoje a gente estava até batendo papo, eu estava dizendo sobre a questão dos ateus, né? Muitos ateus, né, tem aquela frase típica, né? Sou ateu graças a Deus. Sou ateu graças a Deus, né? Então, assim, eu posso falar daquilo que eu entendo, né? Intimamente em relação a isso. Eu acredito que desde que a gente nasce, a gente já tem inconscientemente no nosso ser a figura de um criador que nos move, que nos dá condições, né? Parafraseando novamente Nietzsche, ele diz: a fé não move montanhas. Concordo que ela não move montanhas, mas a sua fé faz você pegar os grãozinhos da montanha de um lado e colocando aos pouquinhos do outro lado até que essa montanha se mova. A fé ela tem que estar incorporada dentro de uma ação humana para que ela se realize. Isso não tem nada de sobrenatural, né? Então, eu não acredito que está dentro da religião
né? É possível Tá. ser religioso com fé e é possível ter fé sem religião, né? Uhum. A fé é uma condição interna. Você colocou uma questão interessante, né? A fé move montanhas, né? Colocando isso de uma forma bem racional, a gente só move montanhas a partir do momento que nós temos uma atitude. Caso contrário, você não consegue mover absolutamente nada. Acredito Exatamente. que nem a fé, acredito que nem a fé consiga Exato, mudar. exato. Então, levando isso em consideração, é possível considerar que a fé ela está muito mais ligada ao que você acredita, aos seus valores, a algo de uma força interna do que o divino que as pessoas normalmente elas colocam como referência para que elas possam fazer alguma coisa ou que possa acontecer alguma coisa na vida delas? Sim, eu acho que tem tudo a ver, né, Cláudia? Novamente, né? É uma coisa que nem o Sérgio colocou aqui, né? Que a fé é uma crença incondicional. Uhum, Realmente. Agora, essa crença, como que nasceu, ela cresceu dentro da pessoa, né? uhum, Voltando à questão do inconsciente de um criador dentro de nós, né? Eu acredito que existe uma semente quando nós nascemos, uma semente dentro de nós, de uma crença em um ser superior. Não existe, uhum, pode pesquisar que não existe uma população, um povo em qualquer época da humanidade que não teve algum uhum, tipo de crença superior. Nem que fosse uma crença mais material, o sol, o pão, qualquer que uhum. seja. Todos os Tá, povos, nenhum povo nasce ateu. Todo povo entendi. tem dentro de si uma Interessante. crença, independente de qual seja ela. Agora Tá. você pega um indivíduo dentro dessa sociedade, onde ele é submetido a relacionamentos sociais, familiares, escolares e assim por diante, no trabalho, e ele vai formando uma crença dentro dele, muito similar ao seu redor, e aquela semente que ele tinha da espiritualidade, da crença do ser maior, ela pode ser levada para uma religiosidade, pode ser levada por uma questão mais filosófica ou científica, ou pode simplesmente morrer e ele se tornar um ateu, né, através das Uhum, suas crenças. E todas são válidas e devem ser respeitadas. Mas eu tá. acredito que é uma evolução essa semente é até uma evolução de acordo com as crenças que são enraizadas, né, em Uhum, cada indivíduo, né? tá. É. E quais são os benefícios de você ter a fé? Ah, Né? Porque diante de todo esse contexto que você colocou, são coisas boas, né? Acho que nós temos muito mais. Aliás, exato. só podemos ter coisas boas. Quais são os benefícios de nós termos a fé? Olha, eu acho que tudo parte da fé, né? Podemos Uhum, dar o nome que quiser, mas eu acho que tudo parte da fé. Se nós levarmos para o nosso lado mais, se a gente levar isso mais para a neurociência, vamos dizer assim, né? ótimo. Foi feita uma pesquisa onde foi colocado scanners em algumas pessoas para que elas, umas ficassem quietas, pensando em situações da vida delas, né? Uhum, Situações do dia a dia, e outras pessoas rezando, orando, fazendo uma prece. uhum, E quando as pessoas que estavam orando, rezando, as que foram as mais fervorosas em relação uhum. àquilo, muitas áreas do cérebro foram acesas, bem diferente do outro grupo das pessoas. Isso não Entendi. significa nada a ver com a religião, mas sim com uma condição interna do que estava sendo movido neurologicamente, até na questão hormonal dentro da pessoa, para que ela Uhum, tivesse uma condição diferente. Então, quando uhum, você tem a fé no sentido positivo, num sentido proativo, você uhum, libera os hormônios necessários para que você tenha uma ação proativa, uma ação nesse sentido. Então, o uhum, primeiro ponto que a fé traz para nós é a mobilização em algum fator, em algum setor, em alguma coisa que você queira alcançar. Ela tá. traz a confiança necessária para que você tenha essa segurança de realizar. Então, eu acho que esse Uhum, é o principal benefício que a fé pode trazer para nós, né? excelente. Isso é uma coisa que você comentou é importante, até porque eu vejo que nem o meu pai está internado, né? E há alguns anos atrás, o hospital era algo extremamente pragmático, né? Aquela coisa extremamente racional, técnica, né? Onde tem os médicos, os enfermeiros, etc. Hoje, no que mais vejo, e é uma coisa que eu particularmente acho fantástico, você vê os médicos adotando algumas práticas para que possa,
vamos dizer, aí algumas práticas como orações, aplicações de Isso. energias, etc. Ou seja, formas alternativas para poder buscar o melhor, além da questão, né, vamos dizer, física, que nós sabemos a condição que está lá, vamos dizer, metabolicamente, fisiologicamente, nós sabemos como o paciente está, mas os médicos começaram a utilizar dessas crenças, começaram a utilizar da fé, começaram a utilizar de formas alternativas para que pudesse buscar o melhor dos seus pacientes. E conversando com alguns médicos, eles mesmos colocaram que existem relatos que pode-se dizer até que chega a ser até um milagre, né, da condição que o paciente estava, e que depois que você faz orações constantes, onde você começa a mobilizar pessoas também para essa corrente, né, de oração, você consegue enxergar, você consegue visualizar melhoras muito significativas com os pacientes. Quando você diz que tem que tem toda essa mudança, né, no nosso cérebro com questões elétricas ou químicas, isso tudo tem muito a ver com essas orações, tem a ver com a forma que nós utilizamos de toda a nossa vontade de que isso dê certo, para que o paciente, que as pessoas que estão nessa situação de mais fragilidade, ela possa entender que não, as pessoas querem que eu fique bem, então, de uma certa forma, eu respondo a isso? Sim, eu entendo que nós somos energia, né? Uhum, Então, nós temos o corpo com uma energia mais condensada, mas nós temos o ser vivente. Isso é uma questão já minha, né? Eu vou colocar a forma como eu vejo, cada um tem a uhum, sua. Nós não somos eu sempre digo isso, né? Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um uhum, espírito que tem um corpo, tem uma vivência, uma experiência humana por alguns anos. Então, tá, tanto é que a gente fala, o meu corpo, a minha mão, o meu braço, é meu. Né? tá, Então, assim, é um espírito dentro de um corpo, onde você você dirige isso através da sua mente, que é a ligação entre uhum, espírito e corpo. Né? Essa é a uhum, visão que eu tenho. Eu estou falando isso numa questão energética, tá? Então, uhum, nós temos níveis de energia no nosso corpo e espírito, aí cada um vê de uma forma, mas essa interação, a energia, ela interage. Então, imagina cada ser ao seu lado com uma energia, né? uhum, Energia traz polaridades. Então, se você uhum, tem ao seu lado pessoas com a fé numa cura, com a fé numa melhora, e está trazendo isso, né, até neurologicamente, para o seu organismo, modificando a energia de cada um e polarizando essa energia em volta de você, uhum. aí vem aquela questão do milagre, né? Que, É, e aí é a cura. Por que milagre? Milagre é aquilo que eu falei no começo. O sobrenatural, ele só é uhum, sobrenatural enquanto tem uma uhum, explicação científica. A partir do momento entendi. que tem. E a questão da energia, ela já é provada desde 1917, descoberto na Uhum, Rússia, sobre a foto Kirlian, né? uhum, Então, a foto Kirlian, ela fotografa a energia, a sua aura, tudo que está em volta de qualquer ser vivo. Então, ela já é uhum, comprovada cientificamente. Então, não tem mais uhum, nada de sobrenatural, de milagre em relação a isso. É uma questão de troca energética, né? uhum, Que ela pode ser positiva ou negativa. sim. Do mesmo jeito, você pode estar do lado de pessoas que, de repente, você fala... Quantas vezes, né, acontece com a gente? Você sai do lado de uma pessoa e você se sente... Nossa, eu estou pesado, não estou bem. Né? É o Não é inverso da verdade. questão da oração. Então, Uhum, e quanto mais você tem a fé nisso, ou seja, a crença que aquilo te influencia, mais sujeito uhum. você fica a essa troca energética. É uma coisa, inclusive até né, os físicos quânticos eles falam, né, da importância da oração, o quanto que é importante você ter fé, o quanto que é importante você acreditar, né? A oração nada mais é que um meio, né, de você transmitir a sua fé para que isso realmente ela aconteça. A própria física quântica, que nós não estamos nem falando em questões religiosas, né, nem Uhum. da questão espiritual, mas o quanto que essa energia ela ajuda muitas pessoas a terem uma recuperação muito forte, né, muito rápida até em muitas situações, justamente por essa energia que as pessoas acabam passando, porque são coisas positivas, né? A fé é algo positivo, né? Não existe Com fé certeza. negativa, né? Hum. Então, acho que é uma coisa Tem, que tem a polaridade negativa do processo, né? Tem pessoas é, que têm aquela negatividade e acaba tendo uma fé que vai ficar tão ruim que acaba ficando. Eu acho que a palavra não é fé, né?
É um É, negativismo, né? não, Mas com é o polo certeza, inverso da fé, na verdade, né? com certeza. E a questão da espiritualidade? O que seria a espiritualidade? Nossa. Antes de entrar nessa questão, eu já vou entrar nela, a questão Uhum, que você falou de passar energia, né? uhum, Não sei se você já reparou, não sei se você já frequentou algum lugar, alguma uma casa de oração, qualquer coisa similar. Se você vai na igreja católica, por exemplo, e você tem lá um batizado, alguma coisa, o padre fala, estendam suas mãos para cá. Todo mundo hum, estende a mão lá para frente. Você vai na igreja protestante, na evangélica, que é uma evangélica, né? uhum, Vai ter a apresentação de uma criança, pastor, estenda suas mãos para cá. Você vai no uhum, espiritismo, né? Tem o passe espírita, que nada mais é que sim, imposição de mãos. Por quê? uhum, Porque nós temos canais dentro do nosso corpo energético uhum, e material, onde uhum, entra e sai energia. Por isso que a mão é hum, importante em relação a isso. Então, entendi, eu estou complementando o que a gente estava falando dessa transmissão de energia, né? entendi. Agora, em relação à questão do que é espiritualidade, né? Eu acho que, nossa, para simplificar isso, né, que é tão complexo, eu acho que é Uhum, uma crença em algo superior e em si tá, como ser eterno em espírito, né? tá. Eu acho que quando eu preciso fazer citações até para ficar claro, né? Uhum, A Bíblia é uma referência para mim, apesar dela ser muito simbólica, né? É um livro uhum, que tem que ser muito esmiuçado e interpretado de diversas formas, né? uhum, Quando a Bíblia fala para gente, né, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí normalmente as pessoas pensam em Deus como um homem, cabeça, corpo, membros, até barba branca, nenhum torneio. Aí já é o Papai Noel, já não é Deus, né? Mas mas as pessoas têm essa imagem. Mas aí é o inverso, né? Aí ele seria a nossa imagem. E nós somos a uhum, imagem dele. Então eu imagino que nós somos a imagem de um Criador em espírito. Então eu tá. imagino um Deus como um Criador em espírito e cada um tem a imagem dele que quer. Eu acho que ele tem a imagem que Uhum, ele quer. E com nós, como os filhos, criação dele, nós somos um espírito. E esse uhum, mundo espiritual, entre idas e vindas, entre matéria e espírito, toda essa população espiritual é a própria espiritualidade. Né? entendi. Isso de um modo muito genérico. A gente poderia levar essa questão para várias vertentes, né? Uhum. Não sei se eu respondi exatamente o que você almejava em relação a isso. Espiritualidade tem a ver com religiosidade? Religiosidade tem a ver com espiritualidade, mas espiritualidade não necessariamente tem a ver com religiosidade. Eu posso Tá. crer em Deus. Por exemplo, hoje eu não tenho uma religião definida. Uhum. Não tenho, não falo, eu sou isso, eu sou cristão porque eu creio Tá. naquilo que Tá. Jesus trouxe para nós. Eu sou Uhum. evangélico porque eu creio naquilo que é relatado de Jesus. Uhum. Né? Então, Entendi. mas eu não tenho uma religião definida. Eu não sigo uma linha, mesmo porque eu acho que a religião hoje em dia ela mata, Uhum. né? Ela mata até a fé, né? Nossa, Eu isso conheço é muito, forte. a religião ela acaba matando fé, Mas como porque mataria a fé? eu posso dar exemplos muito claros. Eu não quero entrar em religiões para falar de nenhuma delas, Não, sim, sim, mas de uma tem forma genérica. religiões que elas estão levando para dentro da religião o que a sociedade representa hoje, né? Uma sociedade hoje que é muito hedonista, muito narcisista, e está se, Uhum. em vez destas religiões fazerem trazer para a sociedade algo espiritual, Uhum. é o contrário, está trazendo esse hedonismo, esse narcisismo para dentro dessas religiões. E aí as Uhum. pessoas buscam a religião por motivos errados, para Entendi. prosperidade, para conseguir um marido, um namorado, qualquer coisa que seja assim, e Prosperidade é ficar acaba se rico, né? decepcionando, acaba se decepcionando. Mas Uhum. aqui não tem Deus, por exemplo, Tá. né? Uhum. Então é complicado você transferir para essa religião os seus anseios materiais. E isso Uhum. acontece muito hoje, né? Tem gente Entendi. perdendo casa, perdendo carro, dando para religiões para poder ter a troca. Então vira uma Sim. negociata, né? Uhum. E aí acaba não alcançando o que gostaria de alcançar e se Uhum. decepciona, né? E Certo. aí mata a fé da pessoa porque ela entende que aquele seria um caminho de espiritualidade.
Tá. Muitos conseguem reverter esse processo, muitos não. Esse é o ponto. O fato de ele, se ele não conseguir reverter essa situação, isso faz com que a fé dele diminua com relação ao que se acredita de você ter esperança de que existe algo que possa ajudá-lo a sair dessa situação? Será que isso, em alguma forma, coloca a fé em questão, em risco para essa pessoa? É quando você busca a sua fé dentro de uma religião, né, e você acaba canalizando essa fé para uma doutrina. Tá, E eu tá. entendo que todas as doutrinas são incompletas, ou elas poderiam se completar. Uhum, Né? Eu entendo a nossa vida com três pontos que são um tripé. uhum, Nossa vida encarada como filosofia, uhum, ciência e religião. uhum, Né? A ciência, a filosofia e a religião buscam o porquê das coisas. E a ciência é o uhum, como. Elas se uhum, interagem e se completam. Quando você uhum, busca a sua fé somente na religião, você canaliza, você polariza em um caminho só. E vai estar sempre incompleto. uhum, Porque apesar que hoje vem mudando muito isso, né? Mas uhum, a ciência e a religião têm uma briga constante em relação ao que é certo ou que é errado, sendo que elas se entendi. complementam, Uhum, né? E quanto mais você conseguir encarar a sua fé de uma forma tríplice, vamos dizer assim, nesses três aspectos, né? uhum, Filosófico, científico e religioso, mais amplitude você tem para ter uma fé mais consistente, uma fé mais realista. Aí vem o uhum, aí, seu autoconhecimento, que é importantíssimo em relação à vida, né? uhum, O conhecimento das questões em cada pezinho desse tripé, você uhum, consegue enxergar de uma forma mais ampla e consegue sim reverter um processo desse. Mas se você uhum, fica canalizado somente naquele ponto, e muitas pessoas ficam com medo de sair da religião, porque acham que vão, por uhum, exemplo, ao inferno. Tem uhum, pessoas que acham que se eu sair dessa religião aqui, e não é só da religião, daquele lugar, daquele endereço, eu vou para o entendi. inferno, eu vou sofrer eternamente. Então, é muito complexo o ser humano, né? A mente do Sim, ser humano. Então, sim. reverter um processo desse é uma das questões mais complicadas que existem. Então, Uhum, é por isso que eu acredito que a religião ela precisa ter um entendimento maior em relação às consequências que vai para o seu público, né? entendi. Essa questão é até discutível com relação, inclusive, em questões corporativas, né, em questão ao próximo. É, Covey, né, Stephen Covey já fala que você como uma unidade, você é corpo, espírito, mente, né, e coração. E você não consegue ser um líder completo se você não tiver esses quatro fatores de uma forma equilibrada, né, como uma liderança. E um dos principais fatores, né, de você consegue comprar o corpo, você consegue trabalhar a mente, mas o coração e a alma, né? Vamos dizer, o espírito você não consegue, em hipótese alguma, comprar. E principalmente a alma, porque quando ele coloca isso de uma forma muito contundente, que quando você trabalha com a alma, você literalmente você trabalha também com a alma do outro. Então você consegue trabalhar o melhor do ser humano dentro da sua equipe, dentro do seu legado. Né? Então, que quanto mais você trabalhar com fé, principalmente com fé ao seu próximo, que nesse caso seria os seus colaboradores, com certeza você consegue agregar mais os valores, principalmente os valores pessoais, com aquilo que a liderança entende como se fosse algo fortalecido. Então, levando isso em consideração, você acredita mesmo que realmente a fé ela pode trazer as pessoas para um valor em comum, que ela pode fazer com que as pessoas elas comecem a acreditar umas mais nas outras, até para deixar um legado? Completamente, plenamente, Cláudia. Eu acho que é um fator preponderante. O líder que eu acredito, apesar que agora o líder ele tem aqueles pontos de moda, né? Hoje é o líder assim, amanhã é o líder assado, né? O situacional, né? Eu acho que o líder, antes de qualquer ponto, tem que ser um líder servidor. Não no Uhum. sentido, né, de ser o serviçal, né? Mas no Sim, existe sentido de diferença. é bem diferente.
no É. sentido de ter a empatia necessária para entender os valores de cada membro da sua equipe, quais são os fatores de motivação de cada um, o que, que eles estão fazendo ali, né? Uhum. Fazer esse processo interagir com os valores e a cultura da empresa ou da equipe, o que seja, da organização que seja, né? Uhum. E trazer para essa equipe, né, a possibilidade de se mobilizar em busca destes objetivos, né? Uhum. E o líder que Sim. tem essa característica, normalmente ele motiva as pessoas a esses fatores e a fé ela se faz presente de uma forma automática, É né? porque ele acredita nas Ele pessoas, né? acredita. E aquele brilho no olho, aquele acreditar, Ah, ele passa é. para as pessoas. As pessoas sentem uma veracidade O naquela liderança. autêntico, né? É, É algo e isso é o autêntico. fator. Porque tem líder que acha que faz uma reunião e traz, oi, vamos lá, uhul, não sei o quê, que está motivando a equipe, né? Motive 5 minutos. Mas quando Sim. você traz uma coisa introjetada, né? Aquilo intrínseco, né? Você traz Uhum. para a sua equipe algo de valor que ultrapassa aquele momento, as pessoas Uhum. compram essa ideia, se tiver valores similares, claro, né? Uhum. E você traz essa equipe para você. Então, eu acredito que esse é um dos fatores mais importantes que a gente tem. Estou com a minha Não, é. companheira aqui do lado, ó. Deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Fala oi lá para eles lá. Tem uma menininha aqui, ó, Sara, tá? Essa aqui é a Oi, Sara. Fala oi, Sara. Sara, para todo mundo. É minha Não, eu companheirinha. acho quando eu comecei a ler os Sete Hábitos, na verdade, eu sou absolutamente fã de todo o legado Covey. E ele sempre coloca a importância da fé, a importância de você acreditar no próximo, a importância de você ter a esperança de que o próximo realmente ele tenha um valor e fazer com que esse valor ele cada vez ele seja liberado, né? Que você tenha essa possibilidade de liberar, porque quando você trabalha em cima do espírito, você consegue liberar o melhor do ser humano, né? Exatamente. Mais do que profissional, mais do que qualquer coisa, você consegue liberar o melhor do ser humano. E você ter Uhum. fé nas pessoas, você ter fé do que realmente isso é possível, você consegue fazer com que isso transcenda, né? Cada vez mais, principalmente quando se trata no papel da liderança, né? Então, eu acredito piamente nisso, em todos os sentidos, né? Isso eu acho que é muito válido. E falta, né, hoje em dia, né, o João? Falta tanto, né? Eu acho que a sociedade precisava ser repensada de uma forma Né? ampla, sabe? Os valores mesmo, né? Eu acho que a mídia saturou a mente das pessoas, né? Com Uhum. um pequenismo, né? Não sei se a palavra nem existe, viu? Mas veio agora na mente aqui. Uhum. Apequenou objetivos, sonhos, valores. Eu acho que, voltando, né? Aquela questão hedonista, aquela questão narcisista, né? As Uhum. pessoas se reúnem para tirar uma foto do Facebook, não, mas para trocar valores, trocar ideais, né? Fortalecer laços de amizade, né? Eu acho que Entendi. precisaria se repensar muita coisa, né? Assim, Uhum. a minha esperança, na verdade, fica nas novas gerações, né? Que a gente vê que estão vindo com uma necessidade interna de propósito maior. Eu sinto isso quando eu Uhum. converso, principalmente com a geração Z e a Alpha que está chegando, né? Eu converso com bastante, né? Tento pesquisar em relação a isso, e a gente sente que para essas gerações existe tem uma lacuna interna dizendo, gritando lá dentro, né? Eu quero um propósito para minha vida, né? Então Sim, eu tenho muita é esperança fantástico que a isso, gente né? possa ter uma melhoria, uma qualidade na cultura, uma qualidade nos valores, na arte, na literatura, na Com, música. Nossa, pelo amor de Deus, né? com Precisamos da melhor. certeza. Então, assim, todos esses aspectos que trazem para nós uma energia de uma espiritualidade mais forte, mais gostosa, Com mais rica, certeza. mais Com rica para nós, certeza. né? Com certeza. Tem uma coisa que nós estamos conversando, que para mim sempre, não só com a questão da fé, mas também com outros fatores, mas a fé, porque essa questão da religião, né, vamos dizer assim, não é algo que eu particularmente domino, até porque não sou estudiosa a esse respeito. Mas a fé, ela é genética ou ela é desenvolvida?
A fé, para mim, a fé ela é desenvolvida. Porque Tá. a fé ela é um processo de acolhimento de crenças. E as Uhum. crenças elas estão vindo paulatinamente na nossa vida através das nossas experiências, né? Tá. Então, se você pegar as culturas diversas que nós temos, existem a fé de modos totalmente diferentes, né? Se Uhum. você pegar a cultura do Oriente Médio em relação à cultura africana, por exemplo, você Uhum. vê uma distorção em relação à fé, né? Vamos dizer assim. Uhum. Existe uma disparidade muito grande se você pegar os polos, os extremos, né? A Tá. mesmo o próprio cristianismo, né? O cristianismo, quando a gente chamava o cristianismo primitivo, ele tinha Uhum. uma característica de fé até Uhum. que Roma vê que não pode vencer os cristãos e politicamente une o cristianismo à sua religião, e aí Uhum. surgem os concílios, né? Concílio de Nicéia, os concílios todos que tiveram, onde são eleitos papas, e eles dizem, a partir de hoje a fé é desse jeito. E se você não Uhum. quiser fazer isso, tranquilamente eu te coloco sobre uma fogueira, né? Entendi. Então, e aí a fé ela foi sendo uma fé meio ditatorial, né? Foi uma coisa que foi imposta, ou você acredita do jeito que eu tenho, que eu quero, ou você vai Uhum. ser queimado vivo. Ou então você vai para o círculo de Roma, ser devorado por feras, né? Então, assim, o Entendi. próprio cristianismo sofreu uma deturpação muito grande no decorrer dos séculos, e hoje Uhum. ele se encontra de um jeito totalmente diferente do que era a Casa do Caminho, que é onde começou a Tá. igreja, na Casa de Pedro, né? Entendi. Então, tem uma distorção muito grande e cada uma desenvolve de uma forma. Por isso que eu Tá. acredito que ela não é genética. A Tá. genética é Tá. só aquela semente que eu falei no começo. Temos a intuição de um ser superior. Essa semente, ela Uhum. vai, depende de como ela for tratada, ela vai florescer de alguma forma ou vai morrer. Uhum. Entendi. E principalmente agora voltando à questão da pandemia, que nós buscamos sempre uma forma de poder, para que nós possamos nos sentir melhor, né, diante de todo esse cenário que hoje nós vivemos. E uma das coisas que as pessoas mais buscam, inclusive, o que acho que é um dos temas mais comentados, inclusive no mundo corporativo, que é a felicidade, né? Ou, inclusive, hoje, cada vez mais tem se fortalecido essa questão da felicidade, em busca da felicidade, a busca da felicidade. Enfim, uma série de coisas. A fé traz felicidade? A fé traz felicidade? Eu acho que sim. A Inara colocou uma coisa aqui que eu acho que vem bem de encontro a isso. Eu estou lendo aqui ó, que a fé, para mim, é desenvolver a capacidade de ver aquilo que ainda não existe. Uhum, Então, o ser humano ele tem uma questão assim, né? Tem aquelas pessoas que vivem no passado, né? Oh, meu Deus, uhum, por quê? Aquela... E tem aquelas pessoas que vivem no futuro, né? uhum, No futuro eu vou conseguir. E aí, para o futuro, precisa ter essa fé que a Inara colocou aqui, né? uhum. Infelizmente, nós esquecemos que nós estamos bem no meio desse processo. No hoje. Presente. E o presente tem esse nome justo, isso já é muito falado até, né? O Sim, presente os é um jargões, presente. né? É um presente, é um jargão, né? Mas ele é um presente, porque eu tenho a possibilidade, hoje, de fazer coisas que me levem em direção àquilo que eu quero, né, realizar. Então, e preciso de fé para isso, né? Então, essa é a questão que eu vejo. Claudinha, você está sumindo aqui para mim. Eu? Gente, eu tô Tá sumindo pra meio vocês? só para mim, aqui tá meio embaçado. Não, pra mim Mas tá. eu tô te ouvindo, pelo menos. Tá. Tá embaçada Mas a imagem pra mim. dá pra ver? Eu tô te vendo mais um pouquinho embaçado, mas tô te ouvindo. Tá. Se o Então, pessoal tá vendo, tá ótimo. mas se a gente tiver fé, a gente pode se sentir feliz? Pode se sentir realizado? Como é que a fé pode nos ajudar a nos liberar desse sentimento de angústia, de ansiedade, medo, né? Isso que tem nos trazido tanto nos últimos tempos em função da pandemia, toda essa clausura mesmo, né? Todo esse afastamento, Sim. todo esse distanciamento. A fé pode nos trazer um pouco de alento e fazer com que nós possamos nos sentir um pouco mais felizes? A fé, eu acho que é um fator preponderante em relação à felicidade. Antes é importante entender o que é felicidade, né? Cada um tem um Uhum, modo de ver isso.
Acho que felicidade é você ter uma completude em relação àquilo que você almeja, aquilo que você tem de valores, né, de objetivos maiores, de finalidade de vida, propósito de vida, né? Uhum, E a fé é aquela crença que você está no caminho de alcançar tudo aquilo. Mas a uhum, felicidade ela não pode se encontrar lá na ponta, onde você conquistou, né? uhum. A felicidade ela tem que ser essa jornada de alcance a alguma coisa, a um propósito. Então, Tá, a fé, ela te ajuda nesse processo de crença, perfeito. de Tá, chegar a algum lugar. Mas tá. o problema é que nós sempre vivemos no futuro nesse sentido. Quando eu Uhum, conseguir isso, eu serei feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquela pessoa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver R$ 1 milhão, eu vou ser feliz. E a gente se uhum, esquece do presente, de que essa uhum. jornada, esse crescimento, esse aprendizado, essas decepções que são importantes emocionalmente para a gente, tudo isso, todo esse processo tem que ser um processo feliz, né? Tem que ter Tá. a felicidade. E eu, poxa, mas você está falando disso no momento que eu estou preso na minha casa, eu estou aqui angustiado. O meu conselho é, né, viva um dia de cada vez, Uhum, né? Voltando para uma religiosidade aqui, como Jesus dizia, basta o mal de cada dia, tá? Basta o mal de cada dia, uhum. entendeu? Né? Por outro lado, ele dizia da mesma forma, né? Não se preocupe com o que você vai comer. Olhe os pássaros Uhum. no céu. Eles não Sim. trabalham, mas Deus não deixa faltar para eles nada. Não podemos Uhum. esquecer que Deus não leva a semente no bico dos passarinhos, eles vão buscar. Vou E buscar. eu, portanto, ele falou, não se preocupe com o que você vai vestir. Olhe para os Uhum. lírios do campo, né? Hoje eles estão inteirinhos, amanhã estão no fogo. Mas nem até Salomão, um dos maiores que teve na Terra naquela época, nenhum não conseguiu se vestir como um lírio. Então ele Uhum. traz uma condição de fé, trazendo a felicidade nesse processo. Não se preocupe porque o Entendi. básico você vai ter se você correr atrás. E tenha a fé que tudo é passageiro na nossa vida. Como dizia o Uhum. filósofo, quando você entra 2 vezes no rio, você nunca entrou no mesmo rio, Sim. porque as águas Sim. passaram. Claro. Você pode Uhum. entrar nesse rio da pandemia nesse momento e sentir as águas puxando o seu pé para baixo. Mas Uhum. essa água passa, né? Passa, tudo na nossa vida passa. E virão Uhum. águas mais ricas, mais importantes para um crescimento nosso, para uma fase de Uhum. melhoria. Então, é Sim. passar por esse processo, tendo a felicidade de entender que esse processo, quando passar, vai nos deixar mais fortes. Uhum. Todo processo amargo na nossa vida, quando termina, nos deixa mais resistentes e mais fortes, mais Uhum. experientes, sabendo lidar com mais situações, enxergando mais caminhos, Uhum. criando caminhos neurais diferentes, maiores, diversos na nossa mente para buscar situações de conquistas para a nossa Uhum. vida. Seria mais Mas ou menos esse o precisamos caminho. fazer, né? Porque Fazer, sim. muitas pessoas elas acabam colocando milagre, né? Então, eu tenho fé que isso vai acontecer, então eu vou esperar que É, isso vai acontecer, né? Existem muitas pessoas que colocam como uma muleta, né, a questão, já que como eu tenho muita fé, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas se você não sim. fizer nada, também não adianta nada, né? Exatamente. Fica aquele negócio, né? É uma interpretação. Muitas vezes esse processo que você está falando é uma interpretação de religiões, da letra. Então. Tipo assim, Claudinha, tipo assim é bom, né? Tem um livro da Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, se não me engano, que diz assim: Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. Uau! Maravilha. É, Frase de motivação. Então, vou fazer uma sim. prova na faculdade, eu não estudei nada, mas, meu, tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus, faz a prova para mim aí, me traz tudo na minha mente aquilo que eu preciso e vai dar certo. Só que eles não entendem o contexto que Paulo escreveu ali. E você pegar É, o capítulo, porque assim, o texto, sem o contexto, vira pretexto, para você entender o que você quiser. Então, tá. se você pegar Com o certeza. contexto, Paulo está dizendo o que para a gente? Olha, eu já passei fome, já fui abastado. Eu já tive saúde, já fiquei doente. Eu já estive confortável e já tomei chibatadas. Eu já passei por todas as experiências que a vida me proporcionou, boas e más. Portanto, eu Uhum. sei que eu tudo posso, porque ele me fortalece. Uhum. Esta é a realidade. Então, ele nunca ficou parado esperando que acontecesse a divulgação do cristianismo.
Mas ele foi o maior Entendi. apóstolo de Jesus, que levou o cristianismo para todas as regiões da época. Ele não parou um Uhum, dia da vida dele. Então uhum, conquistou, porque no final ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, né? Então, ele conquistou o que ele precisava, mas não no comodismo de esperar que Deus fizesse por ele, mas ele fez por Deus, porque nós somos uhum, agentes de Deus na Terra, agentes do uhum, Criador, agentes daquilo que você acredita como Deus, mas nós somos agentes de ação na Terra, e não o uhum, contrário. entendi. E se a gente for pensar, né, nessa questão da fé, felicidade, etc., né? é, a fé, de certa forma, ela traz felicidade a partir do momento que você, de certa forma, você faz as coisas acontecerem, né? Então, você acreditar que isso vai dar certo, acreditar, antes de mais nada, no que você falou nesse processo, nessa jornada. Quando nós não temos fé, por exemplo, sei lá, sempre vamos colocar de novo, como você comentou no início da nossa conversa, com relação, por exemplo, aos ateus, né? Que eles não têm aquela fé religiosa, ou pelo menos não sei qual o nome que se dá para a fé que eles têm, mas que, como você disse, eles têm a fé. Você acha que existe possibilidade de você ser feliz sem ter fé? Deu uma cortada no final para mim, eu não entendi a pergunta. Você acha que é possível nós sermos felizes sem ter fé? Eu acho que não. Eu estou falando a fé de uma forma ampla. Eu acho que no fundo todo mundo tem fé. Alguns mais, Uhum. alguns menos, né? Tem uma questão, tem uma frase, tem uma passagem de um livro do Laí Ribeiro, olha, lá de trás, Laí né? Lá Ribeiro de antiga, trás, hein? ele fala assim: pega uma tábua, né, de 40 centímetros e bem larga, bem comprida, quer dizer, né, com 40 centímetros de Uhum, largura, põe no chão e caminha sobre ela. Você caminha uhum, sobre ela? Todos vão dizer, lógico que eu caminho. A tábua larga está no chão. Agora você uhum, pega esta tábua e prende nos dois maiores prédios, de uma ponta a outra. Lá em cima, né? Pensa num terraço Itália, em outro do mesmo tamanho, você prende a tábua lá em cima e ela está muito bem presa, ela não tem como escapar. Não está uhum, ventando, não está chovendo, o tempo está parado. Aí você fala, a uhum. pessoa que anda nessa tábua, a mesma tábua. Aí a pessoa Sim. fala, aí vem aquela questão, e se eu cair? E se ventar? E se a Uhum, tábua, será mesmo? E começa o e se? E será? uhum, Vai que, vai uhum. que. E Sim, isso começa a sabotar as suas ações, entendi. né? E aí aquela fé que você tinha de caminhar por esta tábua no chão, depende da situação onde se encontra essa tábua, a fé ela não está mais tão forte como estaria. É fácil ter fé em uma situação tranquila, mas ela se Sim. realiza em si quando você é desafiado. Ah, O desafio mostra entendi. que você tem fé, o grau da sua Hum. fé. É lógico que o desafio tem que trazer uma racionalidade no sentido de é viável, né? Porque Sim, por isso é aquela fé cega, né? exatamente. Pula desse lugar aqui sem um cinto de segurança, né? Aí já não é fé, é loucura. É, A isso é uma Célia coisa que eu até te Oliveira perguntar, essa fé é cega. tem muita fé cega e tudo que é cego bate no muro em algum lugar. Então a gente tem que Uhum. colocar ela com fé cega. A Célia Limeira está perguntando uma coisa um pouco fora aqui, mas eu gostaria até de responder para ela, se você me Claro, permitir. claro, Ela perguntou claro, se com certeza. eu acho que o karma, se nós achamos que o karma é um caminho a ser percorrido. Isso é dentro de algumas religiões hindus ou algumas espirituais, né, o espiritismo, Umbanda e algumas Uhum, vertentes africanas, elas têm essa questão do karma, né? Cada uma tem uhum, um karma de uma forma. O uhum, karma, para essa crença, nessa religiosidade, o karma é um caminho a ser percorrido, sim, só que cada religião ela traz uma forma de percorrer esse caminho. Então, o karma ele é muitas vezes entendido. Eu matei uma pessoa com um tiro no coração, então eu vou ter que reencarnar de outra forma e vou ter que tomar um tiro no coração tiro para do pagar coração. aquilo que eu fiz. Agora, Uhum, tem muitas vertentes, muitas situações ambíguas em relação a isso, dependendo de cada religião. Mas, uhum, de uma forma geral, sim, o karma, para quem crê desta forma, é um caminho a ser percorrido. tá. E isso, não importa a religião, todas as pessoas passam por isso? Isso Por exemplo, essa questão do karma, porque isso é uma questão.
bem Essa é uma religiosa, questão né? bem religiosa, é uma É, questão bem religiosa. religiosa. Quando você fala em Mas, karma, é. desculpa cortar, Cláudia, Não, não, pode falar. completa. Não, pode É falar, que pode falar. o karma, o karma está ligado à reencarnação. Tá. Uhum. Basicamente, o karma está ligado a uma reencarnação. Algumas Uhum. religiões ou seitas, elas acreditam que você pode reencarnar em qualquer ser vivo. Então, pode ser um passarinho, pode ser um macaco, pode ser um jacaré, pode ser qualquer coisa. Nossa. Tem religiões que creem nisso. E eles têm uma Hum, explicação para eles em relação a isso dentro daquele escopo religioso que foi criado. E entendi. deve ser respeitado porque é a crença deles. Sim. Tem religiões que encaram a reencarnação de uma forma evolutiva. Uhum. Então você está lá encarnado como uma plantinha, depois você vem encarnado como animais, animais que vão tendo um desenvolvimento intelectual cada vez maior até chegar no ser humano. E o ser Uhum. humano vai progredindo até chegar à situação de anjo, ou seja, Uhum. um ser perfeito. Esse é um Uhum. outro tipo de karma. E o karma é o quê? Você tirar as arestas que você tem em cada encarnação daquilo que você fez de errado dentro daquele contexto, daquele escopo religioso. Uhum. Então, o karma ele tem esse processo. Agora, tem religiões que ainda não acreditam em reencarnação, portanto, não tem como se falar em karma. E aí muda-se essa questão de karma por uma questão de ação e reação, ou Entendi. de colheita daquilo que plantou, que é ação e reação da mesma forma. Mas Uhum. toda religião ela tem uma consequência daquilo que você faz. Se você faz o bem, você tem alguma coisa Uhum. boa. Se você faz o mal, Entendi. você plantou o mal, colhe o mal. Então todas as religiões têm essa questão. Mas a palavra karma, né, que é uma palavra hindu, ela tem essa Uhum. característica da reencarnação. Entendi. Interessante isso. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Nós estamos quase terminando aqui a nossa Ah, lá. live. Mesmo, porque tem tanta Ah, coisa que eu gostaria de tão estar gostoso perguntando. falar sobre isso. Vocês terem alguma, se vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu acho que é um tema extremamente, vou pensar em quantas vertentes, né? Esse tema ele pode nos guiar. Até falar em termos da própria fé de cada religião, porque cada pessoa tem uma forma de encarar ou a forma de colocar em prática a sua fé. Né? Tem várias formas de você fazer isso. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, porque quando isso acontece, principalmente hoje nós falamos muito dessa questão da diversidade, então, o quanto que nós entendemos como é a fé das pessoas, como que as pessoas elas lidam com essas questões mais críticas que hoje nós temos no nosso dia a dia e que muitas vezes elas não são encaradas de uma forma positiva, né? São muito julgadas, né? E acho que essa questão da diversidade e inclusão religiosa, por exemplo, ela vem muito para colocar um pouco esse esclarecimento sobre o que realmente faz as pessoas trabalharem o seu melhor como ser humano, né? O que você acha? Eu acho que a fé é uma coisa que ela precisa ser sempre trabalhada, né, Claudinha? É uma Uhum, coisa que é o dia a dia, né? A fé é uma construção diária que a gente uhum, tem, né? E é uma coisa individual, uhum, né? Porque o Sérgio colocou aqui uma questão também bem interessante, que é fé manipulada por um mau líder é um problema, né? Muito, um problemaço, né? Mas eu acho que essa fé manipulada é uma permissividade da pessoa de se deixar ser manipulado, porque uhum, aí falta conhecimento, né? Ou discernimento, talvez, uhum. e autoconhecimento, né? Eu Sim, acho que falta isso, porque principalmente. é muito delicado falar sobre isso, porque o emocional das pessoas levam às vezes para uma fé sem raciocínio, né? As Sim, pessoas procuram locais religiosos, muitas vezes quando elas estão ali como último pedido de socorro, não tem mais para onde correr, e ela está ali, sim. meu Deus, eu preciso de algo, me dá Desespero, né? algo, e aquelas pessoas manipulam essa situação emocional da pessoa. Sim, com Tem certeza. locais que as pessoas têm até cursos de programação neurolinguística para lidar com essas pessoas, para manipular essa fé, Sim, com né? certeza. E acaba arrancando até as calças das pessoas, né? Oh, Prometendo muitos. milhões de coisas,
Uhum. e a pessoa sai mais degradada ainda de lá. Sim, Ou ela em todos os consegue sentidos. reverter o processo, né? Então, a Uhum. manipulação, ela é é um assassinato, né? Sim, É sim, sim. doloso, Que acho que é né? o pior dos assassinatos, né? Porque você é um assassinato da essência, né? Exatamente. A Tânia colocou o que eu tenho como lema de vida aqui: orai e vigiai, né? Orai. Você tem religião, você ora para aquele seu Deus. Uhum. Você não tem religião, você ora para o Ser Supremo que te criou. Uhum. Você não crê num ser superior, você ora pela sua vida material ali do seu lado, mas sempre ore, porque a oração ela traz essa positividade da fé. E o vigiai é essa questão do autoconhecimento, é a questão do Uhum. conhecimento exterior, né? Que tendo essas duas, o conhecimento de fora com o conhecimento interno faz uma ponte, né? E você Com se certeza. blinda dessas questões de manipulação Uhum. criando, né, dentro de você uma crença que te leve para uma questão positiva, uma questão de crescimento, Sim, né? sim. O sou convicto de que dará certo. Isso é ter fé? Sim. Ter fé em algumas traduções, ela é você crer em algo que ainda não existe, Uhum. né? Então a fé, Perfeito. ela é fundamental, né, em relação Ó, a isso. É o que excelente. faz você ter concretizar situações na sua vida, não pode passar fora da fé, independente do contexto que você dê para isso. Perfeito. Para a gente terminar, o Thiago, para a gente terminar, quais são, o que nós podemos fazer, já que a fé é algo que nós podemos desenvolver e nós estamos precisando muito de ter fé, até para acreditar no que vai acontecer em nosso futuro próximo, seja qual for que nós tenhamos aí para os próximos anos, o que nós podemos fazer para desenvolver melhor a nossa fé? A primeira coisa para que nós tenhamos fé, nós precisamos ter uma referência, Uhum, né? Então, é uma decisão inicial daquilo que uhum, você quer seguir em relação à sua fé, né? uhum, Então, se você tem uma religião, que você crê naquela religião, você já tem um caminho. Se você uhum, tem uma crença numa espiritualidade, num Criador, num Ser Supremo que te deu a vida e te protege, te comanda a sua vida, você já tem um caminho. Quando você uhum, não tem referências em relação a isso, fica muito difícil você ter fé. Quando a uhum, pessoa não tem crença em nada, é um ateu, ele tem crença no seu potencial ou no potencial das pessoas à sua volta, ele tem essa uhum, referência. Então, uhum, o primeiro ponto é você precisar ter uma referência em relação a algo que te dá substancialidade para essa fé, tá, né? E aí, uhum, aí o processo, ele naturalmente, ele vai ocorrer dentro de cada um dos contextos, né? uhum, Então, para cada contexto, eu teria uma resposta diferente para dar, e não tem tempo para isso, é muito complexo. Mas a fé é um processo de desenvolvimento através de uma referência, onde você segue esta referência como, como uma convicção de que é o caminho correto. Este é o caminho tá, que me leva para aquilo que eu tenho de objetivo, de propósito de vida. entendi. Nossa, fantástico, João. Fantástico, Eu fantástico, adorei falar com fantástico. você também. Muitos, muitos aprendizados. Desmistificou uma série de coisas. Até porque, principalmente para as pessoas que não são religiosas como eu sou, que nós somos daquela fase da espiritualidade. Eu sou uma curiosa sobre o assunto, mas não sou, não, não tenho não sou uma pessoa religiosa. Mas nos faz refletir sobre uma série de coisas, trazer uma autopercepção muito grande, né, com relação ao que realmente nós acreditamos, mas principalmente como nós somos, como nós pensamos, como nós agimos com relação ao próximo. Acho que tudo tem a ver com o próximo, né? Tudo tem a ver com Uhum. aquilo que vai como referência ao próximo. Então, são uma série de pontos que para nos levar a uma grande reflexão, até com relação à fé, mais do que fé, com relação às coisas que acontecem, fé em nós mesmos, né? Muitas vezes nós não temos fé naquilo que realmente nós podemos ser. Nós acreditamos muito nos Exatamente. outros, mas nós, em muitas situações, nós não acreditamos muito em nós mesmos. Acho que tem que começar a nossa primeira referência, né? Exatamente, a gente falou tudo, 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 Essa é a tudo. primeira, essa é a primeira referência. Eu queria finalizar, se você me permitir, eu tiver um tempinho aí, acho que Claro, 2, 3 minutos, claro. com Sim. uma questão daquilo que eu sigo como mestre, né? Eu sigo como mestre Jesus. Jesus, Uhum, para mim, é minha referência, é meu mestre, é o meu líder,
o meu pastor, é tudo para mim, né? E ele coloca para nós uma condição que é amar. E ele Ah, traz o fantástico. amor, ele é como um pedagogo do amor, porque ele Uhum, traz para nós o amor em escalas. Primeiro ele uhum, fala assim para as pessoas: ame ao próximo como a ti mesmo. uhum. Olha só, amar o próximo é muito fácil, relativamente, porque ele está ali, tá, não está te fazendo nada, tá tudo bacana, legal. Vamos amar o próximo. Jesus pediu, vamos amar. Primeiro nível. Aí ele sobe um nível, né? Onde ele diz: agora ame o vosso inimigo. Hum, E aí ele traz para nós uma referência do amor que é muito importante. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão, decisão. Uhum. né? E aí fica mais difícil, né? Como que eu vou fazer isso? Mas qual é a minha referência? A referência sou eu, Jesus. O que eu estou fazendo aqui agora é o que vocês têm que fazer. E Uhum. aí é o segundo nível. E quando ele está um dia antes da morte dele na cruz, ele senta com os seus para cear, a última ceia, ele Uhum. diz: vou deixar para vocês um último mandamento. Amem-se a si mesmos como eu vos Eu amei. vos amei. Uau! E aí, como amar como Jesus nos amou? Então ele Nossa traz o Senhora. amor em escalas. Assim como a fé é desenvolvida, o amor é um Uhum. desenvolvimento de práticas que nós temos em relação ao nosso próximo. Uhum. Então temos que amar o próximo? Temos. Temos que amar o nosso inimigo. Amar o inimigo não é sair abraçando ele, que ele pode te apunhalar de novo. Mas é Sim. esquecer aquilo que ele fez para você e respeitar ele como ser humano em crescimento. E Uhum. amar aos outros, como Jesus nos amou, é cada um carregar a sua cruz, né? E Exatamente. perdoar como ele nos perdoou na cruz. Né? Então, Nossa. eu acho que essa é a minha referência de vida em relação ao próximo, aquilo que infelizmente a gente não consegue fazer plenamente, mas a Não. cada dia, um dia de cada vez, a gente tenta ser um pouquinho melhor para seguir as referências da nossa fé, né? Sim, com certeza. E sempre pensando, né, de dentro para fora, né? Não fazer algo que E, simplesmente você faz para provar para outras pessoas. Sempre vir de uma exatamente. forma muito autêntica e simplesmente e principalmente de uma forma muito altruísta. Eu acho que o altruísmo é algo que ainda está, de certa forma, está faltando muito nas pessoas, né? E eu acho que é algo a ser trabalhado, algo a ser muito pensado entre nós, né? Em todos os sentidos. Com certeza, Claudinha. João, muitíssimo obrigada pela sua Eu que agradeço. participação, pela sua generosidade e gentileza de ter compartilhado todo o seu conhecimento. Todo nada, na verdade, isso aí não é nenhum, desculpa o termo, gente, cagajásimo, daquilo que realmente você conhece sobre o assunto. Agradeço demais, espero ter a oportunidade de conversar com você outras vezes, para a gente Tá com explorar prazer. outros assuntos que, independente da religião, aqui nós estamos falando de amor, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de compaixão, nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de uma série de valores que são muito importantes e que acho que vale a pena nós lembrarmos, nós relembrarmos, né? E começar a instituir isso no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação e pela sua generosidade de estar compartilhando tudo isso. Eu que agradeço, Claudinha. É um prazer sempre estar falando com você. Esse assunto, é como eu falei para você de manhã, é assunto para 5, 6, 10 horas e eu ficaria aqui quantas horas necessárias, que eu amo falar sobre isso. Né? Eu Também. queria agradecer a paciência de todos que ficaram conosco. Um abraço para todos. Mari, um beijo, estou te vendo agora. Todos que nos ouviram, todos que opinaram, grandes Com opiniões, certeza, grandes propostas aqui, né, em relação a isso. com Meu certeza. agradecimento e o meu amor para todos vocês aí também. Com certeza, com certeza. Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Realmente está sendo uma bênção de ter todos vocês aqui conosco. Mais uma vez, agradeço demais em nome do Tangram, de vocês terem participado aqui junto com a gente e principalmente ter participado com suas perguntas e ter cada vez mais enriquecido a nossa live. Muitíssimo obrigada. Então, boa noite para vocês e até a próxima, com certeza. Muito obrigada, João. Até a próxima. Tchau, gente. Muito Até, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.